Salmo 2. Não estaremos de forma alguma errados em nosso resumo deste sublime salmo, se o chamarmos de o Salmo do Messias, o Príncipe, pois apresenta, como em uma impressionante visão, o alvoroço das pessoas contra o ungido do Senhor. O propósito determinado de Deus de exaltar seu Filho e o reino definitivo desse Filho sobre todos os seus inimigos. Leamo-lo com os olhos da fé, contemplando, como que de camarote, o triunfo final de nosso Senhor Jesus Cristo, ao ver todos os seus inimigos. Temos nos três primeiros versículos uma descrição do ódio que a natureza humana nutre contra o Cristo de Deus. Não é necessário comentário melhor sobre isso do que a canção apostólica em Atos, porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Atos 4, 27 e 28. Charles Haddon Spurgeon. Versículo 1. Porque se enfurece os gentios e os povos imaginam coisas vãs? O salmo começa abruptamente com a interrogação indignada e certamente adequada. Certamente não deve nos surpreender o fato de que a mente do salmista se pasme diante de criaturas reunidas em tropas contra o seu Deus. Charles Haddon Spurgeon. Coisas vãs. Na Espanha foram erguidos 2 pilares monumentais, nos quais foi escrito primeiro Diocleciano Jovem, Maximiano, Hercúleo, Caesares Augusti, por estenderem o Império Romano no leste e no oeste, e por extinguirem os nomes de cristãos que trouxeram a República à ruína. Segundo, Diocleciano Jovem, Maximiano, Hercúleo, Caesares Augusti, por aprovarem Galério no leste, por abolirem em todos os lugares a superstição de Cristo, por estenderem a adoração dos deuses. Temos um monumento erguido pelo paganismo sobre a sepultura de seus inimigos derrotados. Mas nisto, os povos imaginam coisas vãs. Nem na Espanha ou em qualquer outro lugar pode ser indicado o lugar em que o cristianismo tenha sido sepultado. Porque buscais entre os mortos ao que vive? Versículo 2. Os reis da terra se levantam em dolo previamente calculado. Eles se uniram em oposição a Deus. Não foi em ira temporária, mas em ódio profundamente estabelecido, pois eles se levantam firmemente para resistir ao príncipe da paz. Charles Haddon Spurgeon. Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido. Eles empreendem sua guerra astuciosamente, não com afobação tola, mas deliberadamente. Usam toda a habilidade que a arte pode fornecer. Como o faraó, clamam: usemos de astúcia para com ele. Oh, se os homens que servem a Deus em sua obra servissem-no sabiamente com a metade do cuidado que os inimigos do Senhor têm ao atacar assustamente seu reino. Os pecadores têm sagacidade, mas os santos permanecem ingênuos. Charles Haddon Spurgeon. Porque se orquestram contra o Senhor e contra seu ungido. Desejariam eles ter seu sangue? Sim, e deliberaram
Disse Mateus: prender Jesus e matá-lo. Eles tinham a mente do diabo, que não se satisfaz com nada a não ser a morte. E como tramaram isto, ele disse, e deliberaram. Henry Smith. Versículo 3. Rompamos os laços. Sejamos livres para cometer todas as formas de abominações. Sejamos nossos próprios deuses. Livremo-nos de todo o comedimento. Sacudamos de nós as suas algemas. Há monarcas que assim falaram, e ainda rebeldes em tronos. Ainda que seja ensandecida a decisão, de rebelar-se contra Deus, nela o homem tem se mantido desde sua criação e continua nela até os dias de hoje. O glorioso reino de Jesus, no último dia, não será consumado até que uma terrível luta tenha agitado as nações. Para um pescoço desprovido de graça, o jugo de Cristo é intolerável, mas para o pecador salvo é suave e leve. Podemos nos avaliar conforme o seguinte padrão: amamos este jugo ou desejamos lançá-lo para longe de nós? Charles Haddon Spurgeon. Versículo 4. Ri-se aquele que habita nos céus. O profeta descreve Deus segundo nossas capacidades, como se estivéssemos em uma condição de bem-aventurança, desdenhando de esforços vãos. Ele ri, mas com desprezo, despreza, mas com vingança. Ele permitiu que o seu templo fosse saqueado e devastado, que os santos vasos fossem profanados e maculados. Mas o sorriso de Deus não fez Beltesazar tremer com os dedos que escreveram na parede? Oh, como serão seus olhares severos se seus sorrisos são tão terríveis? Thomas Adams. O Senhor em hebraico Adonai significa misticamente minhas moradas ou meus sustentáculos, meus pilares. A palavra inglesa Lord, traduzida como Senhor, tem muito desta mesma força, por ser uma contração da antiga palavra saxã Laford ou Laford, que vem de laef, segundo o significado é suster, revigorar, estimar. Henry Ainsworth. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Esta tautologia ou repetição da mesma ideia é um sinal de algo sendo estabelecido. De acordo com a autoridade do patriarca José, Gênesis capítulo 41, versículo 32, que ao interpretar os sonhos de Faraó disse: e o sonho foi duplicado 2 vezes a Faraó. É porque esta coisa é determinada de Deus, e Deus se apressa a fazê-la. Versão Almeida, Revista e Corrigida, ARC. E portanto, aqui também ri-se e zomba deles. É uma repetição para mostrar que não há dúvidas a ser conservada de que todas essas coisas definitiva e certamente acontecerão. Martim Lutero. Versículo 5. Na sua ira, seu tempo, lhes há de falar. Depois de rir, ele falará. Não necessita desferir golpes. O sopro de seus lábios é suficiente. Charles Haddon Spurgeon. E no seu furor os confundirá, seja com terror de consciência ou pragas no corpo. De um jeito ou de outro, ele arrancará deles espólios para si, como sempre o fez com todos os perseguidores do seu povo. John Trapp. Versículos 5 a 9. É fácil para Deus destruir os seus inimigos. De 30 imperadores romanos, governadores de províncias e outros oficiais de alta patente que se
distinguiam por seu zelo e sua acrimônia em perseguir os cristãos primitivos. Um enlouqueceu rapidamente após alguma crueldade atroz. Outro foi assassinado por seu próprio filho. Outro ficou cego. Os olhos de um destes foram ejetados de sua cabeça. Um deles se afogou. Outro foi estrangulado. Outro ainda morreu miseravelmente em cativeiro. Um caiu morto de modo que não é digno de menção. Outro morreu por motivo de uma doença tão repugnante que muitos de seus médicos foram mortos por não aguentarem o mau cheiro que tomava conta do quarto. 2 cometeram suicídio. Um terceiro tentou suicidar-se, mas precisou pedir ajuda para terminar o trabalho. 5 foram assassinados por seu próprio povo aos servos. Outros 5 sofreram mortes profundamente miseráveis e excruciantes. Muitos deles morreram por complicações ocultas de doenças, e 8 foram mortos na batalha, ou depois de serem levados como prisioneiros. Entre estes estava Juliano, o apóstata. Disse que nos dias de sua prosperidade ele apontou sua adaga para os céus, desafiando o Filho de Deus, a quem habitualmente chamava de Galileu. Mas quando foi ferido na batalha, percebeu que tudo havia acabado. Recolheu seu sangue coagulado e lançou-o no ar, exclamando: Tu venceste, ó Galileu. W.S. Plumer. Versículo 6. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte, Sião. Apesar de sua malícia, apesar de suas reuniões tumultuosas, apesar da sabedoria de seus conselhos e apesar da habilidade de seus legisladores, ele já executou a obra da qual o inimigo busca se prevenir. Enquanto estão apressando a questão, ele já a eliminou. A vontade de Jeová está consumada, e a vontade do homem se inquieta e delira em vão. Charles Haddon Spurgeon. Cristo é rei acima de todo rei. O que são todos os homens poderosos? Os grandes e honráveis homens da terra para Jesus Cristo não passam de uma pequena bolha na água, pois todas as nações, se comparadas a Deus, não passa de uma gota do balde, ou a poeira da balança, como fala o profeta em Isaías 40, versículo 15. Quão pequenos, então, são os reis da terra. W.D. em Christ's Famous Titles, ou Ilustres Títulos de Cristo. Versículo 7. Proclamarei o decreto do Senhor. Olhando para os rostos irados dos reis rebeldes, o ungido parece dizer: se isso não é suficiente para silenciá-los, eu proclamarei o decreto. Agora, esse decreto está diretamente em conflito com o mecanismo do homem, pois seu teor é exatamente o estabelecimento do domínio com o qual as nações enlouquecem. Charles Haddon Spurgeon. Tu és meu filho. Aqui está uma nobre prova da gloriosa divindade de nosso Emanuel. Eu hoje te gerei. Se isso é uma referência à divindade de nosso Senhor, não tentemos compreender, pois é uma grande verdade, uma verdade a ser recebida com reverência, mas de modo algum irreverentemente examinada. Na tentativa de definir a Trindade ou desvendar a existência da divindade, muitos homens se perderam. Aqui grandes navios se debateram. O que faremos em tal mar, uma vez que nossos esquifes são tão frágeis? A discussão concernente à filiação eterna de nosso Senhor é mais infiel à curiosidade presunçosa do que à fé reverente. É uma tentativa de explicar algo que na verdade é muito melhor que seja adorado. Poderíamos fornecer posturas adversas sobre este versículo, mas nos absteremos. A controvérsia
é uma das mais desvantajosas das quais já se ocuparam as penas dos teólogos. Charles Haddon Spurgeon. Versículo 9. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Aqueles que não se curvarem se quebrarão. Vasos de oleiros não devem ser restaurados. Vasos de oleiros não devem ser restaurados, se descartados em pedaços, e a ruína dos pecadores será irremediável, caso Jesus os atinja. Charles Haddon Spurgeon. Versículo 10. Agora, pois, ó reis, sede prudentes. Como é sábia, tão infinitamente sábia, a obediência a Jesus. E quão abominável é a insensatez daqueles que permanecem seus inimigos. Charles Haddon Spurgeon. Versículo 11. Alegrai-vos nele com tremor. Temor sem alegria é tormento, e alegria sem temor santo seria presunção. Charles Haddon Spurgeon. Versículo 12. Beijai o filho para que não se irrite. Judas traiu seu mestre com um beijo e, no entanto, Deus ordena o beijo, expressa amor no beijo. Tudo que foi abusado ou pode vir a sê-lo não deve ser abandonado. O fato de algo ser aplicado fora de seu propósito não significa que este algo deva ser eliminado. Pois algo bom que por alguns é desviado para o mau uso pode ser por outros levado novamente à primeira característica de bondade. Consideremos e magnifiquemos então a bondade de Deus que nos trouxe até esse ponto em que podemos beijar o Filho, e pelo fato de que a expressão deste amor está em nossas mãos. Deus que é amor pode se irar, e este Deus que se ira é aqui o Filho de Deus, aquele que tanto fez por nós e, portanto, em justiça pode irar-se. Ele que é nosso juiz, cuja ira, portanto, temos razão de temer. E então, em um terceiro ramo, veremos com que facilidade essa ira se vai, um beijo a remove. Caso você seja desprezado por amar a Cristo e seu Evangelho, lembre-se de que quando Davi foi desprezado por dançar diante da arca, ele teve que ser mais humilde. Quanto mais atribulado estás ou és por outros, pela causa de Cristo, mais paz tens em Cristo. Quanto mais atribulado estás ou és por outros pela causa de Cristo, mais paz tens em Cristo. John Donne em Sermões. Para ter paz com o Pai, beija o Filho. Beija-me. Foi a oração da igreja. Cânticos 1:2. Beija-me, que esse seja nosso intento diligente. De fato, o Filho deve primeiro nos beijar por sua misericórdia, antes que possamos beijá-lo por nossa piedade. Senhor, nos conceda nesses beijos mútuos, em troca de abraços, chegar ao completo banquete matrimonial, quando o coro do céu, até mesmo as vozes dos anjos, cantarão epitalâmios, canções nupciais, nas bodas do Cordeiro. Thomas Adams. Pereçais no caminho, porque dentro, em pouco, se lhe inflamará a ira. É algo terrível perecer em meio ao pecado, no próprio caminho da rebelião, e contudo, quão facilmente sua ira poderia repentinamente nos destruir. Não é necessário que sua ira se aqueça 7 vezes mais. Deixe o combustível instigar levemente e já estaremos consumidos. Ó pecador, preste atenção aos terrores do Senhor, pois nosso Deus é fogo consumidor. Charles Haddon Spurgeon. Indescritível deve ser a ira de Deus.
quando acessa plenamente, considerando que a perdição pode tomar conta de uma pequena faísca que seja John Newton. No primeiro salmo vimos os perversos desaparecerem como palha. No segundo, os vemos em pedaços como o vaso de um oleiro. No primeiro, contemplamos o justo como árvore plantada à beira dos rios de água. E aqui contemplamos Cristo, a aliança maior do justo, como algo melhor que uma árvore plantada à beira de rios de águas. Pois é coroado o rei de todas as ilhas, e todos os pagãos se curvam diante dele e beijam o pó, enquanto ele abençoa todos aqueles que nele confiam. Charles Haddon Spurgeon.